E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta Mibe Oliveira, atleta de fisiculturismo, e finalmente no vídeo de hoje irei trazer para vocês todos os resultados de todos os meus testes que eu andei fazendo nos últimos meses, nas últimas semanas em relação ao Turinabol. É isso aí pessoal, a não tão famosa clorohidrometiltestosterona. E é isso aí pessoal, chega de conversa e vamos para o vídeo. E aí pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, trago aqui algumas anotações para que eu não esqueça de nenhum detalhe importante. E só lembrando pessoal, se você gosta do canal, se você quer colaborar com o crescimento deste canal, se você puder dar um like, se você puder se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, e se você também puder comentar alguma coisa aqui para contribuir com o nosso algoritmo, um emoticon, alguma coisa, para o algoritmo, também é muito bem-vindo, pessoal, porque ultimamente os algoritmos desse canal estão miseráveis. O YouTube não gosta do meu canal, o YouTube quer que eu vá embora daqui. Então, pessoal, vamos tentar aqui no algoritmo do sábado, que de vez em quando acontecem umas coisas mágicas no sábado, e o vídeo, às vezes tem uns vídeos aí que disparam, né? Eu não entendo. E sempre acabam melhorando ali a questão das visualizações e das inscrições. Só lembrando que com um vídeo informativo, e a intenção que eu possa estar mostrando algo novo, um conteúdo informativo, e quanto maior o número de pessoas que tiverem acesso, eu acredito que vai ser algo bem interessante e pode até contribuir para algum de vocês em algum momento aí de tomar alguma decisão em relação a esses assuntos, né? Lembrando que sempre vocês não devem confiar assim na palavra cegamente em uma pessoa ou outra pessoa, mas que vocês possam ali, se pega o cara, escuta alguma coisa ali, acaba formando uma convicção e depois testa para ver, né? Então, existem muitas pessoas que gostam de falar sobre assuntos que elas nunca fizeram, nunca testaram, não têm conhecimento. E isso no bodybuilding tem muito, pessoal. Tem muita gente que às vezes fica invalidando algum tipo de substância, alguma coisa, tirando o valor, ou então superestimando ou subestimando, sendo que ela mesma nunca fez a utilização. Às vezes ela escuta de um amigo, de um coach ali mais renomado, uma coisa, e acaba fazendo aquela, mas eu sempre aconselho que as pessoas tirem suas próprias conclusões. E só lembrando, pessoal, que eu faço o vídeo aqui para o pessoal que é da nossa turma. O pessoal já conhece como é o esquema dos vídeos. Eu não obrigo ninguém a assistir o vídeo. Se você não quiser assistir o vídeo, ficou longo, não sei o quê, não está pagando nada, né? Simplesmente você pode fechar aí o seu e assistir outro vídeo aí de 5, 10 minutos, né? Não faço vídeo para burro nem para moleque mal educado. E só complementando, vamos lá. Só complementando, tem gente que acha só porque a gente tem canal, a gente é funcionário, né? Funcionário público, né? O cara chega lá, acha que é 0800, né? Não dá nenhum bom dia, não dá nenhum bom dia, não, por favor, um com licença. Isso são coisas, pessoal. Se você não responder alguma coisa para alguns de vocês alguns dias, pode ser que seja por causa disso, né? Porque a gente está aqui no YouTube, mas a gente não é funcionário público, né? Porque nem funcionário público não faz isso, né? A gente não é 0800 aí, iniciativa privada, né? Então vamos lá. A gente só tem um canal, aí se o cara chegar na moral do cara, pô, aí beleza. Agora o cara, então, não sei o que, pô, como é que é? Pô, como é que essa porra, né? Então vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar uma introdução aqui, pessoal, só falando aqui sobre como eu conheci, né, esse tipo de substância. Lógico, quando tive acesso ao catálogo completo da Advanced, há quase 10 anos atrás, como cliente, eu vi ali que eles tinham ali substâncias ali muito pouco faladas, muito pouco utilizadas. Hoje eu sei que elas são muito pouco utilizadas e sempre ali muito pouco faladas. E o Turinabol, vou chamar assim, né, com esse nome comercial,
o turinabol era uma dessas substâncias. Então, eu acredito que foi algo entre 2015 e 2016 que eu tive o primeiro contato com o turinabol. Então, não é um teste novo, né? Então, qual foi minha conclusão desse primeiro teste? Eu acho importante voltar um pouquinho no passado para que eu possa, para que vocês possam entender o relato que eu fiz atual no ano de 2022. Então, pessoal, eu sempre tive uma boa resposta com componentes orais, com esses tipos de esteroides, esses esteroides, esses produtos orais. Tanto Dianabol eu tenho uma boa resposta no físico, com Dianabol, com oximetolona, que é o Hemogenin, com oxandrolona, nem se fala, vocês já sabem que acompanha o canal. Então, o que acontece? Mas você ter uma boa resposta no físico é uma coisa. Às vezes você até tem uma boa resposta no físico, mas ali a parte de funcionamento ali interno, né? Às vezes você tem uma boa resposta estética, vamos dizer assim. Porém, às vezes o seu corpo não aceita muito bem. No caso, com o passar da idade, que eu fui ficando um pouco mais velho, eu percebi que eu não tenho mais dependendo, algumas substâncias como oximetolona, como Dianabol muito, e Halotestin, então nem se fala. Então essas substâncias elas suprimem muito o meu apetite. Então para que eu não tenha esse problema, eu teria que usar uma dose muito baixa por um período curto. Então o que acontece? Eu não notava isso quando eu era mais novo com metandrostenolona, que é o Dianabol, e com oximetolona, que é conhecido como Hemogenin, né? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, eu senti que essas substâncias começaram a gerar um peso em mim. Então, o Halotestin, que bem mais recente agora do catálogo da Advanced, ele também causa muito isso. Porém, o Halotestin, ele tem... nós que somos atletas de fisiculturismo, todo mundo sabe, então nós usamos o Halotestin de uma forma muito pontual. Então, dificilmente ali, nós passamos ali de 4 semanas, de 3 semanas, até 2 semanas, eu acho que está muito melhor dentro de uma média de uso, porque é uma substância muito forte, muito agressiva. Então, ela mexe muito com o HDL normal, né? Tudo, qualquer coisa ali baixa muito o HDL. Mas até o LDL, bagunça geral, assim, muito pouco tempo de uso no caso do Halotestin. Então o que acontece? São substâncias ali que têm uma certa agressividade. Resultado estético, fantástico, né? Não tem nem o que falar. Mas a tolerância, né? Só que a diferença do Halotestin em relação ao Dianabol, por exemplo, é que o Halotestin nós utilizamos ali geralmente numa reta final de preparação, onde nós já estamos comendo muito pouquinho, né? Muito pouco. Então o que acontece? Então, de um certo modo, é até bem-vindo ali naquela fase, né? Que é uma fase crítica em relação à dieta. Já a oximetolona é um pouco mais versátil, ela também pode ser usada em finalização muito bem, nas últimas semanas, nos últimos dias, como também pode ser usado também em off-season. O Dianabol também dá para ser usado em finalização, mas não é muito comum, mas eu conheço treinadores que usam e têm bons resultados, caras renomados. Mas não é muito, não é a corrente majoritária aí nas finalizações. Já a oxandrolona, ela, como já falei aqui várias vezes para vocês, ela é muito amena, no meu caso. Existem pessoas que gostam, existem pessoas que não gostam. A oxandrolona costuma ser muito subestimada, até por pessoas que nunca tiveram um produto de qualidade na mão. Então, às vezes, coisa de mulher, coisa de mulher. Não, não é tão assim. Tanto que se mulher usar uma dosagem alta, ela pode até virilizar. Então, o que acontece? É uma substância assim que me cai muito bem por não afetar essas questões estomacais. Então, quando eu comecei a dar uma pesquisada sobre a clorohidrometiltestosterona, o turinabol, todo mundo falava, em vários fontes de pesquisa, diziam que era um Dianabol modificado, que tinha muita similaridade com o Dianabol, né? Só que talvez que as pessoas, o que tinham nas fontes de pesquisa na época, que ela não puxava tanto líquido como o Dianabol. Lógico que isso depende quase que totalmente do que você vai fazer em relação à alimentação e dieta e finalização, né, pessoal? Em caso de atletas, finalização. Mas o que acontece? Então, diziam que era muito similar ao Dianabol.
quimicamente falando. Então, o que acontece? Isso era o que falavam na época. Então, o que aconteceu? Eu me baseei na dose, que é um grande erro, tá, pessoal? Que eu vou falar aqui para vocês agora. Porque vocês podem ver aí que em vários lugares vocês acham essas coisas de dosagem mínima efetiva. Isso é uma grande balela, tá, pessoal? A resposta é individual de cada pessoa. Isso é muito relativo e às vezes eu já cansei de ver doses que são colocadas consideradas mínima efetivas, que são dosagens razoáveis ou dosagens altas até. E o Dianabol ele ficou muito conhecido com aquela dosagem mínima efetiva entre 20 e 40 miligramas, né, iniciais, né? Então o que acontece? Então não existe isso de inicial, né, pessoal? Ainda mais se você tem um produto de qualidade. Eu, por exemplo, se eu usar 40 miligramas de Dianabol, eu não aguento. Se eu começar na segunda-feira, na sexta-feira eu já não estou aguentando. Principalmente se for um produto de qualidade, não estou em questões estomacais, né? Que é uma peculiaridade minha e também de algumas pessoas. Mas quem não tem nenhum tipo de problema, pode... 40 miligramas é uma dosagem assim, até 10 miligramas, dependendo se o produto for um produto bom, 10 miligramas, 20 miligramas. 40 miligramas é uma dosagem considerável. Então isso acontece muito com diversos componentes. Dosagem mínima efetiva. Então, eu vejo que isso teve também influências de alguns coaches, de pessoas que pesquisaram ali autores internacionais, tido como autoridades na época que ninguém sabia de nada. Então, tanto que vários livros foram revisados, e tem livros assim que não é porque o cara foi um grande especialista dos anos 80, Dan Duchaine, se você lê os livros lê um livro do Dan Duchaine, você vê que tem coisas ali que beiram a loucura, né? Então, o que acontece? Às vezes o cara ele tem uma genética ruim, e o papel aceita qualquer coisa, né, pessoal? Às vezes o cara tem uma genética ruim. Se eu escrever um livro, eu vou escrever o que eu quiser, igual o livro que eu estou fazendo agora. Então, se o cara tem uma genética ruim, uma resposta ruim, ele vai ficar achando, ele é muito provavelmente, ainda mais se tratando de um assunto ali, hormônios, uma coisa, principalmente antigamente, que era mais obscuro, que talvez não teriam tantas pessoas para participar de testes ali, mesmo que informais ali, o cara vai acabar, a famosa questão, né? Ele vai acabar medindo você com a régua dele, entendeu? Então, às vezes o cara tem uma genética péssima, tem uma resposta péssima, faz testes, tem uma resposta ridícula, então ele diz que a dose é lá para cima. Então, isso tem muito, eu vejo muito isso na questão em algumas questões ali, por exemplo, como Bill Roberts, né? Ele coloca algumas doses nos livros dele e isso teve uma influência que impactou coaches que hoje são conhecidos aqui, coisas de fórum, e isso acabou impactando de uma maneira geral. Então, há muitas doses que vocês escutam por aí de serem mínimas, elas não são mínimas. Então, cara, só 400 miligramas de texto, só 500 miligramas de texto, só 40 miligramas de Dianabol, só 300 miligramas de NPP, tipo como se não fosse nada. E na verdade é uma coisa, às vezes, com talvez metade você consiga ali resultados incríveis. Tudo vai depender da tua resposta e, óbvio, não é só resposta genética, vai depender do seu treino, do seu ponto de partida, da experiência que você tem com o treino, da experiência que você tem, a maturidade dietética, tempo de dieta, se você sabe comer, se você não sabe comer, se você está se alimentando bem, se você está descansando bem. Então vai até além da questão da genética, tá, pessoal? De você ter uma boa ou genética assim que não receba muito bem esse tipo de produto. Então, só iniciando. Então, pessoal, eu acabei fazendo o meu primeiro uso de Turinabol com 40 miligramas, porque eu me baseei na tal da dosagem mínima efetiva que eu acabei pesquisando há muitos anos atrás, como eu falei para vocês, mais ou menos 2015 por aí. Então, eu acabei fazendo essa dosagem de 40 miligramas de Turinabol. Então, me baseando na dosagem mínima, que era do Dianabol, que na época também eu não lembro que me fazia tão mal assim na época. Então, o que acontece? Eu fiz essa utilização de 40 miligramas de Turinabol. Eu já era atleta, eu já tinha um treinamento, não era tão bom assim, mas era razoável. Questão de alimentação, ali oscilava, ali era aquele atleta que faz tudo muito perfeito no pré-contest, no off-season já acaba desvirtuando um pouco ali, comendo demais, às vezes, pele engrossando, normal, como a maioria de todos os atletas e até hoje a maioria dos amadores fazem.
Então, pessoal, o que acontece? A utilização dos 40 miligramas de turinabol, o resultado foi desfavorável. Eu fiz a utilização e falei, isso aqui não é legal não gostei. Né? Falando sinceramente com vocês, 40 miligramas eu falei, nossa, isso aqui parece uma oxandrolona de baixa miligramagem, de muito baixa miligramagem. Eu até cheguei a comentar com alguns colegas aí, eu falei, o turinabol em 40 miligramas me pareceu uma oxandrolona de, sei lá, de 5 a 10 miligramas. Tipo uma oxandrolona com poder muito reduzido. Essa foi a primeira impressão que eu tive com o turinabol. Sim, você vê que acontece alguma coisa, mas ali é muito pouco, até pelo custo do produto que é alto. Ele tem um custo alto. Eu não sei exatamente dizer agora, mas eu acredito que seja miligrama por miligrama, acredito que seja mais caro que a oxandrolona, que já tem um custo um pouquinho alto. Então essa foi a minha primeira impressão com o turinabol. 40 miligramas, eu falei, não gostei e não pretendo comprar de novo, né? E acaba muito rápido assim, né? Porque é um frasco de 90 comprimidos de 10 miligramas. Então acaba que você acaba gastando bastante dinheiro e às vezes pela quantidade, né? 4 comprimidos, né? Vamos chegar lá mais para frente. Então o que acontece? Muitos anos depois, né? Eu tendo o patrocínio da Advanced, eu falei, já que eu ainda não faz muito tempo que eu não pego de turinabol, já que eu tenho essa facilidade, eu vou pegar um turinabol e vou testar de novo para ver como é que é, só que numa dosagem mais alta. Então foi isso que eu fiz, pessoal. Então por isso que esse vídeo demorou um pouco para sair, porque agora eu vou chegar aqui nos testes atuais, 2022, ali mais por uns meses atrás, ali uns 3 meses atrás, mais ou menos, que eu comecei os testes. Então, pessoal, é importante vocês saberem do método que eu utilizei aqui, né? Até por uma questão de memória recente, eu fiz 3 baterias de teste. Então, como que eu faço os testes? Eu faço a utilização de cada dia, eu faço a utilização de um tipo de componente oral diferente para fazer o comparativo. Então, como foi a primeira bateria de testes do turinabol? Vamos lá. Aí o que aconteceu? Com 40 miligramas eu não tive um resultado satisfatório da primeira vez que eu utilizei anos atrás. Aí eu pensei assim, então, vou fazer diferente. Então eu vou começar com 60 miligramas para ver o que acontece. Então eu coloquei lá. Eu utilizei ali algumas horas antes do meu treino, ali algo em torno de 4 a 2 horas antes do treino, que eu gosto de tomar um pouco. Tem gente que fala 1 hora, tal hora. Eu acho que isso aí é muito também essa questão de hora, de time, de estar tomando a substância. Além da meia-vida, eu acho que também tem a questão do que é melhor para você. Não é porque o coach, fulano de tal, falou no podcast tal, que você tem que usar tantos minutos tal. Aprendam a pensar por si próprios, né? Porque cada pessoa é diferente da outra. Então eu gosto de utilizar esses orais, mesmo que seja um oral de meia-vida mais curta, 4 horas antes, eu prefiro. Então o que acontece? De 3 a 4 horas antes, até 2 horas antes. Menos que isso eu já não gosto muito. Então o que acontece? Primeira bateria de testes eu fiz a utilização de 60 miligramas de turinabol no dia 1. No dia 2 eu fiz 60 miligramas de oxandrolona e no dia 3 eu fiz 50 miligramas de oximetolona. A questão da oximetolona ficou 10 miligramas a menos porque também não dava para... porque eu utilizei como teste aqui, nesse teste aqui, eu utilizei a oximetolona da Advanced e utilizei a da Landerlan também, que você encontra no site, no cadastro, no site aqui do contato da Advanced também. Então o que acontece? Mas ali chegou algo aproximado, né? Não teria como eu fazer 60 miligramas de oximetolona, mas, né, isso aí ficou, não é algo tão significativo. Então vamos lá, pessoal. 60 miligramas de turinabol. Quando eu fiz a utilização do uso, eu achei que foi muito melhor do meu teste que eu fiz lá atrás, no passado, né? Lembrando que eu estava já meio ali, estava em off-season ali, né? Então, 60 miligramas de turinabol foi bem interessante. Aí realmente eu falei, tá, entendi. No meu caso, não estou dizendo que vai ser assim para todo mundo, como eu acabei de falar para vocês, mas no meu caso, 60 miligramas começou a ficar bom. Né? Para vocês pode ser menos, para algumas pessoas podem ser mais, mas no meu caso, 60 miligramas de turinabol antes do treino me deu ali o que eu esperava de um oral, né?
o que eu esperava ali em comparação ao oxandrolona, que é a minha favorita, né? Então, o que acontece? Depois fiz o teste com oxandrolona 60mg, que não precisa nem dizer, né, pessoal? Oxandrolona em 20mg, 40mg, ela já pode te dar um resultado fantástico se ela for realmente boa. Então, oxandrolona, sem comentários, né? Aí eu vou pegar uma daqui a pouco. Eu vou com oxandrolona até para fazer cardio. Então, o que acontece? Tô brincando, senão vai ser viciado, hein? Então, e a oximetolona no dia 3. Eu vou ser bem sincero, pessoal, em relação, pelo menos a minha resposta. Eu sei que tem muita gente que se dá muito bem com oximetolona, com hemogenin, tem pessoas que adoram, tem pessoas que se dão muito bem. Sim, eu sei disso. Mas o que acontece? No meu caso, falando por mim, tanto o turinabol como a oxandrolona, eu notei ali uma questão de superioridade em relação à oximetolona, né? Essa foi a primeira bateria. Então, foi isso, pessoal. Agora eu vou falar para vocês como foi a segunda bateria de teste. Aí, lógico, a gente coloca um descanso, porque também você não pode ficar treinando vários dias seguidos. Aí o último componente você coloca no último dia, você fala, hoje não pegou legal, hoje, isso aqui é melhor que isso, porque é muito complicado, né? Tanto que até eu cheguei a inverter, de fazer outras baterias também, invertendo o dia do uso. Porque, por exemplo, você vem de um dia de descanso, 60mg de turinamol do dia 1, ela vai funcionar muito bem, só que você pode ter que inverter também, você tem que fazer... Eu fiz também outras baterias de testes, eu fiz várias, né? Mas eu vou falar só de 3 aqui. Então, 60mg de oxandrolona no dia 1 vai ser diferente do que do 60 por causa da questão do descanso, por causa do descanso, né, pessoal? Então, a própria oximetolona também. A gente tem que... Eu acabei fazendo o teste também, colocando a oximetolona na frente, porque o que acontece? Eu coloco na primeira bateria, por exemplo, a oximetolona está no dia 3, o terceiro dia de treino. Se você treina mesmo, de verdade, ali, não estou falando cargas e cargas, mas você dá uma intensidade legal, de acordo com a tua capacidade, no primeiro dia você está muito bem, no segundo dia você está bem, mas já não está igual no primeiro. No terceiro dia, né, já começa a cair um pouco. Passou do terceiro dia, aí você vai na academia, vai por cumprir a tabela, né? Isso assim, falando de off-season, um período de ganho, que você, né, esfola mesmo, né? Mesmo comendo bem. Então não é justo, às vezes. Então eu fiz vários outros testes, por isso que demorou um pouco para sair esse vídeo, porque eu fiz testes alternados, mudando os dias de treino, para colocar toda a substância na frente da outra. Né? Acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Então, agora eu vou falar um pouco da segunda bateria, né? Segunda modo de falar, né? Porque eu fiz várias, mas é a segunda aqui que interessa aqui para resumir o vídeo. Então, o que acontece, pessoal? Bateria 2. Eu vi que 60mg tinha sido muito legal. Não vou dizer muito legal. Tinha sido bom, né? Sido legal. A coisa ali, no meu caso, 60mg seria como se fosse 40mg de oxandrolona ali, 30mg. Me deu aquela resposta boa, mas não tão boa como eu gosto, né? Então, na segunda bateria eu fiz o quê? Eu aumentei a dosagem do turinabol para 80mg de turinabol. Então, quando eu coloquei 80mg de turinabol, aí, pessoal, aí o negócio começou a ficar legal, né? Então, 80mg de turinabol, algumas horas antes do treino, aí agora eu entendi o negócio, né? Agora eu entendi. No meu caso, você pode ser menos, você pode ser com mais. No meu caso, uma dosagem de 60mg foi legal, dosagem de 80mg foi maravilhoso, muito legal, a ponto de eu até colocar ali, talvez, em alguns quesitos, superior ao oxandrolona, alguns quesitos, que eu vou falar mais pra frente. Então, a segunda bateria, 80mg de turinabol no dia 1, 80mg de oxandrolona no dia 2. Nesse caso aqui, depois eu vou falar ali as diferenças ali que eu achei de cada uma. E a terceira bateria, repeti, né? Porque eu falei, não, eu preciso de uma confirmação aqui, né? Vamos ver, às vezes foi uma questão de descanso, uma questão de alimentação. Então, terceira bateria, 80mg de oxan no dia 1, 80mg de turinabol no dia 2. Então, o que acontece? Os 2 dias foram excelentes, pessoal. Essa dosagem tanto de oxandrolona como de turinabol, para mim, eu sei que é uma dosagem alta, tá? Tô falando aqui que é coisa baixa, lógico que não. Metade disso já seria uma dosagem muito boa, que eu não costumo, nem até para a maioria das pessoas,
Alunos meus, por exemplo, nenhum não chega nem perto disso, porque, como eu falo, pessoal, eu estou fazendo teste, então é diferente o método de teste e o método de uso regular. Eu não vou fazer teste com meus alunos, né, pessoal? Eu tenho responsabilidades, né? Então, o que acontece? Bom senso também, né? Então é diferente. Então, porque, então para você usa muito, para o pessoal você usa pouco. Não, não é que usa pouco. É porque tem a questão, pessoal, maturidade dietética, tempo de treino, anos de treino, finalidade, competição. Então tem vários teste, né? Que eu não estaria fazendo esse vídeo com vocês. Então, pessoal, essa dosagem de 80 miligramas eu achei assim algo definitivo, tá, pessoal? Passando de 80 miligramas, eu não cheguei, que eu me lembre, eu tenho quase certeza que eu não fiz mais que 80 miligramas de turinabol. Mais de oxandrolona eu já usei mais de 80 miligramas. Então, quando você passa de 80, no meu caso, quando eu passo de 80 miligramas de oxandrolona, no caso vocês podem até, como eu disse, eu estou falando de mim, mas muitos de vocês também podem se enquadrar nisso, né? Tudo pode acontecer, né? Uns mais, outros menos, uns podem ser mais parecidos comigo, mas 80 miligramas de oxandrolona para cima, 100, 120, acho que eu já cheguei a usar até 140, acho que até 160, talvez em alguns poucos dias de finalização, acho que eu já usei. Passou de 80, eu já acho que não, tipo, que já não te entrega ali, o que vale a pena, tanto na questão financeira, na época que eu comprava, como na questão ali de resultado. Então, chega para tudo, pessoal. Chegou a testosterona. Você joga ali 250, legal. Você joga 500, melhor ainda. Você joga 750, muito bom. Aí você joga 1 grama, aí você já vê que não tem tanta diferença de 700. Eu estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal? Um exemplo meu aqui. Já 1 grama talvez já não tenha tanta diferença do 700, né? E graças a Deus eu também não tenho efeito colateral, porque às vezes o cara de 700, o cara tá legal, o cara joga 1 grama e pouco, o que vai trazer às vezes de colateral para ele, às vezes não compensa nem chegar a 750, porque de 500 para 700, o que vem de colateral, além do gasto excessivo, às vezes você melhora tão pouco para tanto colateral. Então você tem essa balança aí, né, pessoal? Então o que acontece? Fiquem sempre atentos nisso, né? Às vezes, pessoal, dependendo do tipo da substância, às vezes você aumentando, você tem prejuízo ao invés de benefício. Então, às vezes, cada pessoa tem uma dosagem, uma tolerância peculiar. Então, eu sempre recomendo que vocês comecem com o mínimo possível. No caso do turinabol, eu já tinha ouvido alguns coaches, alguns caras sérios falar que as dosagens elas são altas. Então, eu comprovei isso e no meu caso, nesse caso, realmente as dosagens elas parecem responder um pouco melhor. Mas nada impede, como eu já falei, se você está assistindo, você tem uma resposta com menos de 80 miligramas, 60 miligramas. Aí é que tá. Então, com um amigo, eu fiz um teste também com um amigo meu, que eu estava ali, eu acabei ali arrumando para ele alguns comprimidos de turinabol, e ele fez a utilização de 40 miligramas. E eu falei, depois você me diga, por gentileza, o que você achou. O que você achou aí do turinabol? Eu tenho certeza que se você usar 60, 80, eu tenho quase certeza que você vai gostar. Mas o que ele fez? Ele fracionou para usar em 2 dias. Então ele usou 40 miligramas. Então o que aconteceu? Muito parecido com o teste que eu fiz há vários anos atrás das 40 miligramas. Ele, é legal assim, mas não foi nada assim tal. Daí eu falei, mas você usou, usei 40 miligramas. Eu falei, tá. Então realmente tem indícios aí, de que algumas pessoas ali em 40 miligramas talvez não tirem tanto proveito, o que faz com que seja um ciclo aí de alto nível, né? Um ciclo de alto custo, na verdade, quer dizer. Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Agora eu vou falar das diferenças ali, para finalizar o vídeo, dos prós e contras. O turinabol, pessoal, a maior característica que eu achei assim, principalmente numa etapa do off-season, que eu estava com o BF até mais baixo do que eu estou agora, o que acontece? Eu achei que o turinabol, ele dá uma densidade, um aspecto visual, um empedramento, vamos dizer assim, do físico. Mas é lógico, né, pessoal? Se você tá gordo, flácido, pele grossa, cheio d'água, comendo igual uma capivara, você não vai saber o que eu tô falando, né, pessoal? Então isso para quem geralmente você tem que estar com BF ali razoavelmente ali aceitável, ali na casa
uns 12, 14, 13, sei lá, 10, melhor ainda, né? Então aí você vai perceber isso, tá, pessoal? Então a musculatura fica extremamente densa, num nível até, não muito, mas superior até ao oxandrolona, que eu imaginava que não existia isso, né? Principalmente no meu caso, que me dou muito bem com o oxandrolona. Nunca vou achar uma coisa que me entrega algo tão melhor que o oxandrolona. E realmente o Turinabol, nesse quesito densidade, empedramento, aquele, né, aquele aspecto visual assim que você olha, você fala, nossa, se você olha no espelho, você fala, nossa, muito legal. Então o que acontece? Esse foi o ponto mais interessante que eu achei do Turinabol, o que leva a crer que é uma ótima substância para finalização, principalmente de atletas. Então o que acontece? E funciona bem se você tem o BF mais baixo, né, pessoal? Porque ele não te dá... Peraí, vamos chegar lá. Então o que acontece? E eu também não notei a questão, assim, eu deveria utilizar mais dias seguidos, não, talvez faça isso em alguma etapa do pré-contest desse ano, de utilizar vários dias seguidos para ver se realmente não afeta a questão estomacal, a minha questão estomacal, como Dianabol e oximetolona. Mas nesses testes que eu fiz, que não foram poucos, eu falei de 3 aqui, mas eu acabei fazendo a utilização mais vezes, em dias isolados ali e tal, até para ir deixando o teste melhor. Eu falei só de 3 baterias aqui, mas eu fiz várias. Então o que acontece? Essa que eu achei mais importante para vocês entenderem o método. Desconforto estomacal eu não senti, né? Mesmo com essa dosagem alta. Mas não quer dizer que talvez se eu use 20 dias seguidos ou 30 dias seguidos eu não sinto. Isso eu ainda não sei, eu precisaria de mais tempo para testar. E até um pouquinho de coragem, né? Foda. Tenta melhor dizer, por mais que seja alguma coisa que tenha fama de não ser tão agressiva, né? A gente fica meio assim, né? Aí o que acontece? Ainda mais quem já teve problema hepático grave, como eu, né? Mas graças a Deus foi tudo resolvido. Então o que acontece? Agora vamos falar da oxandrolona, em relação ali, dose por dose, miligrama por miligrama. A oxandrolona, ela me trouxe mais força, uma densidade muito boa, mas eu colocaria ali uma questão ali entre 15% a 20% a mais na questão de densidade, ponto para o Turinabol. O Turinabol ganha ali, assim, não ganha por muito, mas ganha ali com uma margem ali de, eu diria assim, se eu pudesse quantificar em porcentagens, algo em torno de 15% a 20% a mais na questão de densidade. Que é bastante, tendo em vista que o oxandrolona já te entrega muito essa questão, né? Gente com o BF mais baixo controlado, que sabe treinar, que sabe comer, que tem hora de voo, né, no negócio. Não vai você, molequinho que tá assistindo aí, Zé Bombinha Juniores, que tem 6 meses de treino, tipo que você não sabe nem contrair, não entendeu ainda como funciona uma contração de peito, uma contração de costas, não sabe fazer movimento de escape, não sabe treinar, e é muito cru, assim, ainda não desenvolveu nada de massa muscular, não tem treino, não tem, ou então que fica ali no celular toda hora igual um imbecil, você não vai sentir nada disso. Isso é uma coisa para a gente intermediária para avançada, tá? Não vão interpretar mal. Então o que acontece? Depois não vai dizer que vai pôr a culpa em mim, dizer que não presta, porque por enquanto é você que o seu shape ainda que não presta para usar as coisas. Então o que acontece? Então, a oxandrolona também, essa questão estomacal com oxandrolona, isso aí já está mais do que comprovado. Eu utilizo oxandrolona já há muito tempo, né? Então, eu já usei várias dosagens por vários dias seguidos, períodos prolongados, tudo. Em dosagem baixa, baixa, assim, relativamente baixa, a oxandrolona não muda nem meu TGO e nem meu TGP. Dosagem, eu nunca fiz o teste de TGO e TGP com dosagem de oxandrolona muito alta, mas eu lembro que eu utilizei por muito tempo, assim, até quando eu estava parado, né, na minha cirurgia, numa cirurgia de hérnia que eu fiz em 2019, eu fazia a utilização de 20 miligramas todo dia, até para fazer um teste em questão de acelerar a recuperação, né, a cicatrização. Tendo em vista que a oxandrolona, ela, até para pessoas ali que tiveram problemas de queimaduras graves ali, até problemas de várias doenças, a oxandrolona ela tem uma literatura bem interessante já, ela é bem mais consolidada do que várias outras coisas. Testosterona, oxandrolona, elas já têm um uso clínico até já muito antigo, né? Então é uma coisa ali que cabe bem para humanos, né? Senão não... Então o que acontece? E desconforto estomacal nenhum, então como eu falei, oxandrolona até em dosagens altas
não me causa nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de problema de pressão arterial, nada. Assim como o Turinabol também é questão de pressão, mas o Turinabol eu fiz coisas mais espaçadas, eu não fiz algo contínuo de longo prazo, mas nesse teste aqui saiu muito bem. A desvantagem do Turinabol é o preço, pessoal. O preço, eu não vou... a gente não pode esquecer de falar disso, isso acaba tornando uma substância aí de luxo, né? Isso é um luxo, assim como o Alotestin, assim como o Primobolan, assim como essas substâncias ali que tem um custo mais elevado. Então isso vai caber bem se você, né? Isso é bom, né? Um cara que quer coach, ou então quer um atleta que quer virar coach, um cara que quer ter alguma experiência com o produto, eu acho sempre bom você ter experiências para você ter mais propriedade para falar de alguma substância. Mas ela chega a ser, se eu não me engano, ela chega a ser mais cara que o oxandrolona, miligrama por miligrama, até pela quantidade de dose e resposta, pelo menos no meu caso. Geralmente, Dianabol ou oximetolona, elas têm um custo bem mais baixo mesmo. E é isso aí, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Eu acredito que eu falei tudo ali que eu precisava falar nesse vídeo. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo e assistiu até o final, faça um X aqui embaixo. Eu gosto bastante quando eu vejo um Xzinho aqui embaixo, que eu sei que vocês assistiram tudo até o final. Então, resumindo, Turinabol, excelente substância, porém, ela tem prós, ela tem contras em relação a outras substâncias. Aí vai da sua condição financeira, vai do seu objetivo, vai do que você está disposto a investir, né? Mesmo você, às vezes, você quer investir em conhecimento de prático, isso vale a pena, eu acho legal. Agora, talvez, dependendo do seu orçamento, talvez não seja uma boa opção, talvez seja melhor ir com alguma substância mais barata. E é isso que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. E eu volto logo, talvez o próximo episódio aqui deste canal seja falando sobre o saldo final do meu off-season, que eu no momento já estou em outro protocolo, aquele protocolo anterior que eu passei no vídeo anterior para quem assistiu, eu já estou num outro protocolo e logo eu vou passar aqui esse protocolo, essa transição, e vou falar um pouco sobre como foi, eu vou falar como que foi, o que eu fiz de diferente nesse off, que eu acho que eu acabei... talvez eu traga algumas imagens aqui, se eu achar algum lugar legal para filmar ou alguém para filmar. Então, do saldo final do off. E quais são as próximas estratégias. E é isso aí, pessoal. É isso que eu tenho para falar para vocês. Então, eu estou falando mais assim porque eu quero também prolongar o vídeo para deixar ele bem grande, para que nenhum... Então tá certo, pessoal. E depois eu volto, então, falando sobre o que eu fiz de diferente nesse off-season, que tem muita coisa interessante em relação a treinamento, pessoal. Vejam, eu tenho mais de 20 anos de treino. Eu descobri coisas interessantíssimas, né? E apliquei e tive um resultado interessantíssimo, mesmo só ajustando questões de treino. Eu tenho mais de 20 anos de treino, pessoal. Então, veja, às vezes o cara acha que sabe alguma coisinha ali e tal, já acha que não precisa ouvir ninguém, tudo... lógico, besteira a gente não deve ficar ouvindo toda hora, mas assim, você tem que escute todo mundo e tire sua própria, aplique na prática algo que seja responsável e tire sua própria conclusão. Então eu vou falar um pouco nas mudanças de treino nesse off-season e em algumas coisas que eu achei interessante ali, que eu acho interessante compartilhar para vocês em relação a treinamento. Então, é isso aí, pessoal, que o mundo não é só, essa vida não é só de hormônios, né, pessoal? Hormônios são importantes, sim, mas não são tudo. Então é isso aí, pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado e até mais. Agora eu vou tomar oxandrolona para fazer um cardio.